Oi, por amor, paz e bem para você, um Feliz Natal para você, para sua casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa celebração especial de Natal. E para a gente começar bem o nosso Natal, eu já começo com um presentaço para você. Tá hoje aqui comigo uma das vozes mais escutadas nas minhas manhãs, nos meus devocionais, nosso irmão Manuel Canoa. Vai louvar Jesus com a gente, vai conduzir a gente aqui nesse momento de música e adoração a Jesus. Então tá aí para vocês, meu primeiro presente de Natal. Bem-vindo, bem-vinda, vamos louvar a Jesus na companhia do Espírito Santo e refrescar nossa memória que o menino Jesus nasceu e vive. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está. Amém. Porque Ele vive, nós podemos crer. E porque Ele nasceu, a gente pode celebrar. Esses dias atrás eu recebi na minha casa uma pessoa muito especial. E uns 30, 40 minutos antes dessa pessoa chegar, eu me lembro de começar a arrumar a manta do sofá. Comecei a passar pela casa, olhando em volta, vendo se tinha alguma peça de meia jogada em algum lugar, se tinha um chinelo enfiado embaixo do sofá, ou se tinha um livro jogado pela sala. Arrumei a cortina, fui buscar aqueles cheirinhos mais gostosos que eu tinha em casa. Gosto muito do cheiro da granada, o cheiro de praia, né? Então fui pegar o meu perfume do lar mais gostoso, passei na casa inteira esperando aquela pessoa chegar. E pensar nisso, pensar em como a gente se prepara para receber visita em casa, me lembra Natal. Me lembra Natal, porque se eu tivesse que receber Deus em forma humana na minha casa hoje, com certeza eu não estaria aqui agora. Eu estaria atrás do perfume mais gostoso do que eu já tenho, estaria atrás de uma manta nova específica, tentaria descobrir a cor preferida de Deus feito carne para agradar Ele assim, em cada detalhe, o que Ele gosta de comer, o que Ele gosta de sentir de cheiro, que tipo de colchão que Ele gosta de sentar, para eu poder recebê-lo com a melhor capacidade, da maneira que Ele merece possível. Mas Deus é de outra ordem e você certamente já sabe disso. Porque a maneira como Ele nasce no nosso mundo não é só não convencional. É para além de não convencional. O jeito que Deus nasce, o Natal divino, o Natal de Jesus no mundo, ele ultrapassa qualquer tipo de possibilidade de nós imaginarmos que Deus no mundo nasceria daquela maneira. Na verdade, uma filósofa do mundo oriental escreveu certa vez que se o evangelho for mentira, ou seja, se a notícia do Natal, de que Deus encarnou e nasceu no nosso mundo, for mentira, se não for verdade, nós deveríamos ir atrás da pessoa que inventou essa história e adorar essa pessoa. Porque inventar, imaginar, se possível, Deus se esvaziar da roupa de Deus e se fazer carne já é uma atrocidade, um absurdo, um escândalo. Agora pensar que Deus se despiu da roupa de Deus, se vestiu de homem, de humano, e nasceu como nasceu, a partir de quem nasceu, da maneira como nasceu, aí já beira assim o absurdo. Então essa filósofa, teóloga também, ela vai dizer, se o evangelho for de mentira, era bom a gente encontrar a mente que teve capacidade de criar esse tipo de história e adorar essa pessoa, porque essa pessoa é divina. E eu trouxe aqui na minha mão, eu tenho em mãos, esse texto, que é um texto que me acompanha já há um bom tempo, especialmente esse poema de uma teóloga chamada Nancy Cardoso, onde ela escreve o seguinte a respeito do Natal. E eu quero pensar esse momento, essa memória, a partir do texto da Nancy com você. Ela diz assim: Maria tem pressa. Maria, mãe de Jesus, tem pressa. Ela aceitou ser mãe num tempo de império e cruzes. Jovem, grávida e solteira, ela aperta o pano em volta dos ombros e pensa: Deus está comigo, não vou ter medo. Você imagina isso, Maria, uma garota prometida em casamento, ou seja, solteira, recebe a notícia de que o Messias há de nascer do seu ventre. Ela está grávida do Messias, ela está grávida do Filho de Deus. Mais à frente, a gente consegue captar que o Verbo se fez carne e, melhor, se fez feto e no útero de Maria habita nesse exato segundo.
É isso que está acontecendo aqui. E ela tem pressa. Porque esse feto, esse feto com potencial humano é o Messias prometido a Israel, que há de libertar Israel de todas as opressões. Opressões essa que naquele momento tinha nome e rosto. O Império Romano, Herodes e César. Então ela tem pressa, porque ela tem medo. E aí ela continua dizendo o seguinte: Maria tem pressa, tece canções de ninar para o filho com palavras que rimam com derrubar, dispersar e destronar. Ela cantarola o sonho apressado dos humildes, dos pobres e dos famintos. Depois desse momento, Deus nunca mais foi o mesmo. A Nancy aqui está fazendo menção ao canto de Maria, o Magnificat, Lucas capítulo 2, onde Maria, quando se dá conta de que o Messias está dentro do seu útero, do seu ventre, ela começa a escrever uma poesia, um louvor. É como se ela escrevesse uma música, uma canção ao Criador do Universo, e nessa canção ele diz: Ele ouviu a oração dos humildes, dos famintos e dos pobres, e há de dispersar, destronar e derrubar todos os poderes que impedem a justiça de ser estabelecida. É assim que Maria interpreta Deus em seu ventre. Como ela lê isso? Deus ouviu a oração dos humildes, dos famintos, dos pobres, e ele há de dispersar, destronar e derrubar todos os poderes que fazem barreira para que a justiça flua como um rio. Olha que cena linda. A gente está no Natal. É isso que a gente celebra no Natal. Essa é a esperança que a gente tem no Natal. E ela continua: Maria tem pressa, porque ela precisa fugir, ela precisa migrar, ela precisa escapar da fúria dos exércitos de ocupação. Ela segura o menino como quem conhece a esperança e se lança nas estradas impossíveis de desertos. Ela amamenta o menino com apressadas tetas natalinas. Olha só essa expressão maravilhosa. Ela amamenta o menino com apressados peitos natalinos. Ela serve a ceia do Natal nela mesma. Dá para fazer 30 segundos de silêncio para essa afirmação. Maria serve a ceia de Natal nela mesma. A primeira ceia de Natal, a primeira refeição feita no mundo, depois do Deus menino nascer, respirar esse oxigênio, é o peito de uma mulher que até aquele momento era solteira, menosprezada e considerada impura pelo ambiente religioso daquela época. Ela serve a ceia do Natal nela mesma. O filho é a fome e a vontade de comer. Ela é o peito, o prato e a profecia de sobreviver. Houve choro e placenta na primeira noite de Natal. Houve choro e placenta na primeira noite de Natal. Sabe que receber Deus na nossa casa é mais simples. Não só mais simples, é menos trabalhoso, é menos essa sensação, essa sensação de ter que deixar tudo arrumado, tudo perfeito, tudo cheiroso para uma pessoa bacana que está chegando. Então, receber Deus na nossa casa é menos trabalhoso que isso. Entretanto, receber Deus na nossa casa é ser como Maria, que percebe que esse tipo de Deus que nasce em Jesus só nasce no mundo como quem ouve a oração dos humildes, dos famintos, daqueles que sabem que não tem como oferecer a perfeição, nem o perfume perfeito e nem um sofá mais confortável. Receber Deus, fazer Deus
receber bem Deus em forma humana é receber Deus na humildade de quem sabe que se não for a graça, se não for o favor imerecido, se não for a misericórdia desse que nasce, eu não tenho condição, eu não tenho perfume na minha casa para recebê-lo e agradá-lo. Eu não tenho sofá confortável o suficiente para recebê-lo e agradá-lo. Eu não tenho comida suficiente para recebê-lo e agradá-lo. Isso é Natal. Natal é a notícia de que Deus nasce aonde sabe. Deus nasce aonde se sabe que não pode pagar. Natal é a notícia de que Deus nasce onde se sabe que não se pode comprar. Natal é a notícia que Deus nasce onde se sabe que se não for a misericórdia de Deus se encontrando com uma menina humilde que sabe que Deus ouve os humildes de coração, Deus segue quase que sendo resistido por mim e por você. Inclusive Tiago vai dizer isso logo depois, de que Deus não resiste aos humildes. É como se dissesse, Deus tem um imã com gente humilde, gente que sabe que não pode comprar, gente que sabe que não tem muito o que oferecer, mas que Deus resiste o soberbo. É por isso que para os poderosos, os gerúndios são derrubar, Deus segue derrubando, destronando, desfazendo as forças do poder. E ele segue nascendo, ouvindo e respondendo à oração dos humildes e dos quebrantados. Meu desejo é que nesse Natal nasça Jesus em nós, mas que também nasça em nós quebrantamento e humildade de coração. Para que em volta da nossa mesa, que sim, desejo muito que a sua mesa esteja recheada de boa comida e que sua casa esteja assim repleta de um bom perfume, especialmente o perfume do amor, das boas relações, da boa comunhão, das boas amizades. Desejo tudo isso a você, mas também te desejo que de dentro de você nasça um coração humilde e quebrantado, capaz de perceber que tem um Deus querendo nascer, tem um outro Natal querendo aparecer no mundo a partir de mim e de você. E quando esse menino nasce, quando Jesus nasce em nós, quando Jesus ganha espaço em nós, nós não conseguimos mais continuar da forma que estávamos. Tudo muda. No texto da Nancy, ela diz, a partir desse momento, Deus nunca mais foi o mesmo. E não só Deus nunca mais foi o mesmo, Maria nunca mais foi a mesma. Você nunca mais é o mesmo. Eu nunca mais sou o mesmo. Eu disse a você que uma das vozes que eu mais escuto nas minhas devocionais é a voz do Manu, do Manuel. E das músicas que eu mais escuto pela manhã é Incompletos. É uma letra brilhante, onde o Manu, inspirado pelo Espírito Santo, escreve que é ser humano, é amar, sorrir, é ser humano, desejar a paz, é do humano querer o bem, querer a justiça, querer o amor. Mas tem muita coisa não humana em nós. Pensar só em nós mesmos, o egoísmo, né? Há muita coisa de não humano que preenche a nossa condição. E eu queria propor para você que quando Jesus nasce em nós, é como se nascesse juntamente com Jesus um outro jeito de sermos humanos. E aí a gente ganha um novo aniversário. Você tem o seu aniversário biológico e aí você ganha um outro aniversário. Que outro aniversário é esse? O dia em que você ganhou uma nova vida. Um novo Vitor foi possível a partir do dia em que o Natal de Jesus aconteceu dentro dele. E esse novo Vitor, possível a partir do Natal de Jesus dentro dele, faz com que esse Vitor tenha esse desejo de continuar sendo transformado, moldado, inspirado por esse Jesus. Porque é quando ele nasce em mim que eu percebo o potencial que eu tenho de me tornar como ele é. O Natal da fé cristã não é árvore, luzes e amigo secreto.
Isso é tudo muito legal e eu vou participar, inclusive comprei hoje o presente da minha amiga secreta da minha família. O Natal cristão é Deus encarnou e nasceu em lugares que não se pode comprar, que não se pode pagar, e que nós, seres humanos, não pensaríamos que Deus nasceria tão baixo assim, tão pobre assim, num lugar tão fedido assim. Nós imaginaríamos Deus sendo recebido num palácio, nós imaginaríamos Deus sendo recebido num local um pouco mais organizado, e ele contraria as nossas expectativas. E ele nasce num lugar pobre, num lugar humilde, num lugar fedido, para contar que Deus no mundo nasce a partir da nossa consciência de que não há o que façamos, não há o que possamos fazer capaz de comprá-lo. Esse é o Natal. E segundo, o Natal é a notícia de que ele não só quer nascer no mundo, mas quer nascer em nós e fazer de mim, de você, uma nova pessoa, dar a nós um novo Natal. Como é que Paulo interpreta isso? Ele diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, Natal é um novo mundo, porque Jesus nasceu no mundo, e Natal é um novo você, porque Jesus nasceu em você e em mim. Então, um Natal feliz de Jesus para você e um Natal feliz de Jesus em você é o desejo do Evangelho para nós. E dito isso, eu queria convidar você a orar comigo e logo após da minha oração, a continuar essa oração em forma de música, na voz do Manu, nessa belíssima canção. E que essa canção seja para nós não só o Natal de Jesus no mundo, mas quem sabe uma nova oração dentro de nós, para que a partir dessa oração, natais de Jesus continue acontecendo na nossa vida. Te convido a orar comigo. Jesus, você é o Deus humilde que em Maria fez sua casa e seu lar. O Deus que se faz um de nós pela via mais humilde e pobre da época. Alguém que não tinha como te comprar e nem como ser considerada digna de receber no seu ventre Deus feito homem. Mas ali já começa a notícia do Natal. Deus vem até nós única e exclusivamente pela via da graça, pelas ruas da graça. Isso já é para nós um escândalo, mas se formos bem honestos é uma esperança, porque se não fosse assim nós não poderíamos te receber em nós. Então o Natal é essa notícia para nós, mas não só a notícia de que você nasce no mundo e traz esperança ao mundo, mas o Natal também é a notícia de que você pode nascer em nós. E nós podemos nascer em você e nascer para o mundo de uma nova maneira. Um aniversário novo, um aniversário da alma do Vitor, que ganhou uma nova dimensão de possibilidade. Agora o Vitor não precisa continuar ou dar seguimento àquilo que aprendeu apenas com o papai e mamãe ou com a cultura da época, mas pode receber do próprio Deus as características do Cristo, daquele que é o libertador, daquele que é o perfeito em amor. Então que seja assim para nós e para nossa casa um Natal de Jesus, para o mundo, a boa notícia de que Deus não nos abandonou, não nos deixou na história sozinhos, mas que seja também um Natal de Jesus em nós. Mas não só hoje, um contínuo Natal, que você continue ganhando em nós possibilidade de nascer na nossa humildade, no nosso quebrantamento, e nascendo em nós, apareça no mundo, provocando no mundo uma canção de glória ao nome do nosso Pai. É a nossa oração e o nosso desejo. Oramos por causa do seu amor, envoltos do seu amor e tributando ao Senhor, o Criador, outra vez, a nossa vida, como gratidão pelo seu Natal. Amém. É ser humano, ser e sentir. É ser humano, chorar e sorrir. Abraçar, perdoar e permitir.
mas algo não humano vejo em mim. Será que é humano não se importar com ninguém, além dos meus desejos e o que me convém? Eu estou apagando o que no céu não enxerguei e rabiscando o que contemplei. Ainda incompleto, mas eu não cheguei ao fim. O que vejo no artista desenho em mim. Quanto mais divino, mais humano. A vida é um pedaço do céu cheio de luz. Sigo nessa vida rascunhando em mim a imagem perfeita de Jesus. Ainda incompleto, mas eu não cheguei ao fim. O que vejo em Jesus desenho em mim. Quanto mais divino, mais humano. A vida é um pedaço do céu cheio de luz. Sigo nessa vida rascunhando em mim a imagem perfeita de Jesus.